Olá, senhores, tudo bem? Meu nome é Pietro, eu estou andando aqui no meio da rua porque me deu vontade e hoje eu vou contar uma história para vocês. Essa é a história de Lucas, que está em Lucas 14, 15 a 25, que fala sobre a parábola do grande banquete. Essa parábola é uma parábola que Jesus ele contou, era sobre um banquete. E essa festa estava sendo preparada com tudo pronto, comida, bebida, e era para ter muita alegria. Mas quem foi convidado não quis ir. E hoje, essa parábola vai falar diretamente para mim, logicamente, porque eu quis essa porque eu gostei e porque o banquete ainda está pronto, o convite ainda é o mesmo e muitas das pessoas continuam dizendo não e ainda há lugar. Mas antes de falar disso, vamos entender o que realmente aconteceu. Jesus estava numa refeição com líderes religiosos. Um deles, um deles disse: Feliz aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então Jesus respondeu com uma história. Um homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. Quando tudo estava pronto, mandou o servo chamar os convidados. Venham, tudo já está preparado. Mas um a um começou a dar desculpas. Agora vocês podem perguntar: que tipo de desculpa? E eu vou falar para vocês o que o primeiro disse. Comprei um campo e preciso ver. O outro, comprei bois e vou experimentá-los. E o terceiro disse, acabei de me casar, não posso ir. E, bem, tem uma coisa em que quando você compra um campo, normalmente você já teria visto ele, mas normalmente festas ocorrem à noite. Você vai ver um campo à noite, mesmo que você não tenha comprado sem ver, não faz sentido. E pra... o cara comprou bois, vai experimentar os bois à noite. Ele vai arar a terra à noite, ele vai fazer as coisas à noite. E o terceiro, ele enlouquece, porque ele fala que acabou de se casar e não pode ir, porque ele se casou, não faz sentido, porque quando você está casado, aí que você sai, festeja para mostrar que você está casado. Essas desculpas, elas podem parecer simples, mas elas representam um, algo profundo. O campo é o trabalho, o negócio, a vida material. Os bois são os bens, as posses. E o casamento representa os laços da família, prazeres e até mesmo da rotina. Nenhum desses é pecado em si, mas quando ocupa o lugar de Deus, e quando viram desculpa, quando viram um motivo para recusar o convite, eles começam a virar realmente pecado. O banquete, ele representa o reino de Deus, a salvação, a comunhão com Ele, o convite, a palavra, o chamado de Jesus. E o mestre, o mestre é Deus, o mestre te chama. Você vai dar desculpas, você vai falar que tem um casamento, que você está casado para e não pode ir. Você vai dar desculpas disso, meu nobre? Bem, acredito que não mais. Ok, continuando que eu tinha esquecido que tinha parte 2 e eu até agora tô tentando fazer essa parte 2 funcionar, mas não tá dando certo porque tem muito carro e muita moto. Eu vou voltar de onde que eu vim e vou continuar falando aqui, beleza? Ó, 5 horas eu tô na rua. O servo voltou e ele conta ao senhor o que aconteceu, o que os convidados falaram. Então o dono da casa, ele se ira e diz assim: vai para as ruas, para os becos e da cidade e traz os pobres, os aleijados e os mancos. Normalmente essas são as pessoas na qual as pessoas comuns já não querem perto, já não querem numa festa. Eu passei o dedo aqui porque eu tô morrendo de dor, tá? E Jesus mostra que o convite é para todos. Todos no sentido de ser para os rejeitados, os esquecidos, para os que o mundo despreza, para os homens simples. E quando o servo chegou, ele falou: o que você me mandou, nós fizemos, e ainda há lugar. E quando ainda havia lugar, o Senhor mandou o servo ir pelos caminhos e compelir todos a entrar. Esse todos a entrar eram pessoas de fora da cidade. As pessoas normalmente de fora da cidade, elas são pessoas leprosas, pessoas assassinas e pessoas
homossexuais naquela época. E, bem, eram pessoas de todos os tipos de que você pode imaginar de, de ser ruim aquele presente século. Eu vou citar uma pessoa que é Carlos Gordway. Ele fala assim: essa igreja não atrai homens grandes, mas transforma homens simples em homens grandes. Que são pessoas simples, pessoas na qual não tem o conhecimento de Cristo, e ele transforma, e a igreja, ou melhor dizendo, Jesus transforma essas pessoas em homens grandes, dotadas do conhecimento da veracidade do Evangelho. E até o presente século, presente momento, o convite ainda continua sendo feito, o convite ainda sendo feito, as pessoas ainda continuam respondendo com as mesmas desculpas da mesma forma. Depois eu vou, não tenho tempo, agora não, talvez depois. Enquanto isso, o banquete continua preparado, continua pronto, e o Senhor Cristo, ele chama outros para ocupar o lugar de quem se recusa a estar lá com ele, para quem dá desculpa, para quem não tem tempo para ele. E isso é sério, porque Jesus termina dizendo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quem foi convidado? Quem chegou a ser convidado? Será que foi a segunda e a terceira pessoa? Não, foram as primeiras. Foram as pessoas que deram desculpas. E se você continuar dando desculpa, talvez você também não terá do banquete. Não terá experimentado do banquete dele. Bem, o banquete está pronto, a mesa está pronta, ela está posta. E o convite ainda ecoa. Vem, tudo já está preparado. Isso não é sobre religião, nem mesmo sobre uma igreja qualquer. Ela é sobre decisão. Quem aceitar o convite de Cristo entra na festa eterna, entra no reino celeste, entra no céu, do jeito que você quiser falar. Essa pessoa ela vai poder experimentar do grande banquete, da grande festa. Vocês se casarão com Cristo porque a igreja ela é noiva de Cristo. E bem, eu tenho uma pergunta simples para fazer para vocês. Quando o convite chegar até você, o que vai responder? Você vai continuar com essas desculpas ou você aceitará? Você seguirá? Eu, até um tempo atrás, eu era um pouco perdido. Não vou mentir, eu não era pouco, eu era muito perdido. E, sinceramente, eu cheguei a escrever bastante coisa em relação à religiosidade, já que eu sempre soube que Deus existia, mas de certo modo eu nunca tinha parado pra pensar o que eu estava fazendo da vida. Então, eu escrevi essa cartinha aqui. Bem, não é uma carta, mas é uma frase. Está escrito assim: eu vou para o inferno? Ou serei eu um santo? Não sei a resposta. E tenho medo disso. Bem, logicamente eu não sou nenhum santo. Mas eu acho também que não irei para o inferno. Não estou me julgando, me auto-julgando, porque já fiz várias coisas erradas. E eu conheço a mim e sei que eu sou uma das piores pessoas na qual podia existir. E isso é horrível. Mas no momento que você decide se arrepender, Cristo, ele esquece. Então, se você aceita o convite, Cristo te chamará para sentar. Independente se você for pecador ou não, ele fará você experimentar do grande banquete, da grande ceia. Entendido, senhores? E eu repito a pergunta. Essa mesma pergunta que eu fiz há um minuto atrás. Quando o convite chegar até você, o que você vai responder? Você continuará com desculpa? Ou você aceitará? Você caminhará até a grande festa? E, bem, estou a caminho de casa agora. Desejo uma ótima tarde a todos. Que
não dá pra virar. Eu achei que não dá pra virar, mas essa é o céu. Eu vou deixar essa imagem com vocês enquanto eu vou o caminho. Deixar dar uns 9 minutos aqui de tempo. E vou contar uma história. Basicamente, há um tempo atrás eu tinha convidado um amigo meu. Ele é um cara muito bacana. O problema dele é que ele sabe que Deus existe e continua ainda o rejeitando. E isso é triste. Ele não rejeita, ele dá desculpas. Assim como o Lucas. Assim como em Lucas. E bem, assim como o Lucas, eu observei e falei, cara, eu não vou só chamar ele. Vou fazer como no grupo C. Eu vou obrigar eles a vir. Eu vou compelir a eles. A ele. Só que não tem como. Quando uma pessoa se sente num lugar em que é bom pra ela, você vai compelir, você vai obrigar, você vai trazer, você vai levar, mas ela sempre vai fugir. É isso, senhores. Tenham um ótimo dia. Muito obrigado por assistir. Tô mão errado.